Shalom, shalom, amados. Vamos orar juntos? Quando acontece alguma coisa na vida da gente, de imediato nós não compreendemos. Mas lá na frente, isso deve ter acontecido com vocês. A gente olha para trás e fala, nossa, agora faz todo sentido. Pelo menos na minha vida, muitas vezes aconteceu dessa forma. E já vi muitas pessoas falando a mesma coisa. E aí nós vemos aqui a história de José, capítulo 45 de Gênesis, quando ele se revela aos seus irmãos, logo após eles terem vendido ele como escravo, ele ter sido tido como morto para o pai. E aí, 20 anos depois, quando José, aos 30 anos, se tornou governador do Egito, e aí eles foram lá em busca de comida, e José preparou uma situação para fazer uma prova com eles. E depois, no momento X, ele se revelou para eles dizendo, lá no finalzinho do verso 4 e no verso 5 até 8, nós leremos. Eu sou José, seu irmão, aquele que vocês venderam ao Egito. Agora, não se aflijam, não se recriminem por terem me vendido para cá, pois foi para salvar vidas que Deus me enviou adiante de vocês. Já houve 2 anos de fome na terra, e nos próximos 5 anos não haverá cultivo nem colheita. Mas Deus me enviou à frente de vocês para lhes preservar um remanescente nesta terra e para salvá-los a vida com grande livramento. Assim, não foram vocês que me mandaram para cá, mas sim o próprio Deus. Ele me tornou ministro do faraó e me fez administrador de todo o palácio e governador de todo o Egito. Imagine, amados. Olha só, eu preguei, uma igreja falando, no culto de libertação, falando da libertação do nosso ego, do nosso ressentimento, do nosso desejo de vingança. Porque José aqui estava liberto. Ele estava tão liberto, tão livre do ressentimento, da mágoa, que o trataram muito mal os seus irmãos. Só porque ele disse, que eles o serviriam. Alguns falam que José foi imprudente em dizer isso, em contar o seu sonho. Ela chamou José de sonhador. E por isso ele levou, vamos dizer, esse castigo, essa represália. Mas aí ele, como eu disse no começo, ele olha para trás, e diz, olha, não se aflijam, não tenham culpa, não se maltratem, não chorem, porque não foi vocês que me mandaram para cá, foi o próprio Deus. Então, amados, cada situação que a gente vive, hoje nós não entendemos, mas amanhã, talvez numa manhã não tão distante. Para José, ele foi para lá com 17 anos, se tornou governador do Egito aos 30 anos. 13 anos depois, ele esteve preso, ele sofreu muito, e só depois ele pôde se revelar. Houve aquela situação toda de fome, de forma que os irmãos foram lá no Egito para pegar comida, para que não morressem os outros povos. E a sua família estava ali. E ele pôde dizer tranquilamente, com o coração aberto, foi para esse tempo que Deus me mandou aqui. Então não se maltratem. Tá tudo bem comigo. Isso nos leva a constatar que nas nossas vidas nada é por um acaso. Mas nós temos uma escolha. Usar esse sofrimento como plataforma para cumprir o propósito de Deus nas nossas vidas, ou nos agarrarmos àquela dor, ao ressentimento, à mágoa e nos destruirmos. Sempre teremos uma escolha. O livre-arbítrio que Deus nos deu, Ele não vai nos tomar, mas Ele nos dá sabedoria, inteligência suficiente, se nós clamarmos, para nós compreendermos o que é que nós estamos de fato vivendo, o que é permissão dEle e o que nós podemos fazer com essa aparente derrota, com essa aparente destruição, como foi na vida de José. Já tinha perdido a mãe, só ficou ele Benjamim, e a inveja dos irmãos levaram nesse ponto. Lá ele se casou, lá ele teve filhos, ele era o segundo mais importante depois de Faraó. E ele sofreu muito, mas em nada José se desviou. Ele foi acusado, ele foi tido como mentiroso, ele foi para a prisão, mas em todo o tempo ele deve ter chorado muito, ficar longe do pai. Um jovem de 17 anos, consegue se imaginar com 17 anos,
longe da sua terra, longe da sua parentela, injustiçado, tendo sonhado. Ele poderia pensar, né? Nossa, olha aí, olha, o que deu? Querer acreditar num chamado de Deus, numa ordem de Deus. Olha o que sobrou para mim. Mas aí nada como o tempo, a paciência, a aceitação, a resignação, ao ponto dele chegar e poder ter a liberdade, o coração livre para ele dizer: não se aflijam, meus inimigos, que eram os próprios irmãos dele, né? Não precisa ficar triste não, já perdoei. Quem sabe não foi para esse tempo que Deus me enviou. Nesse tempo eu estou aqui numa comunidade, num beco, né? Onde será a igreja que eu cuidarei, que o Senhor me chamou para poder tomar conta. Aproveitando o tempo, remiro o tempo para gravar esse vídeo para vocês. Por isso que às vezes no fundo, né, ouve-se algumas vozes, alguns gritos. Mas é remissão de tempo, amados. Não posso ficar sentada, parada, esperando o tempo passar com tanta coisa que eu tenho para fazer. Aonde nós estamos? No lugar onde Deus nos permitiu chegar agora. Qual é o nosso papel? Qual é o seu papel? Há coisas aí que você pode fazer. Há coisas aqui que eu tenho que fazer. Que tudo que eu vivi, tudo que me doeu, tudo que parecia me sufocar, me matar, é plataforma. É ponte para atravessar pessoas para o outro lado de um rio talvez caudaloso, que talvez as pessoas não tenham esperança e acham que vão submergir. Mas o Senhor não permite. Desde que nós peçamos a Ele compreensão. Talvez Ele não nos dê o entendimento, o esclarecimento imediato das situações, porque Ele sabe o que nós precisamos. O que é essa mente aqui que Ele construiu, que Ele criou, quais os processos que ela precisa passar para que ela esteja apta realmente para ser canal de bênçãos na vida dos outros, para ser depósito do seu amor, da sua bondade, do seu chamado, irmãos. Às vezes nós vemos as pessoas falarem, né? Nossa, maçã é uma delícia. Ah, é? Tem gosto de quê? Ah, não sei. Eu ouvi falar que é muito gostoso, mas eu nunca comi. Aí aparece alguém e diz assim: nossa, maçã é realmente uma delícia. Ah, como que eu gosto? Ah, você mastiga, ela faz barulhinho, ela tem um gosto assim cítrico, ao mesmo tempo adocicado. Ainda te fala, né? Tem a maçã verde, tem a maçã vermelhinha, tem a maçã assim, tem a maçã assado. Quem é que conhece mais a maçã e quem é que pode te dizer exatamente como é essa maçã para te orientar para você comer essa maçã? Quem realmente comeu? Não é que você vai ter que sofrer todas as coisas para você testemunhar, mas com certeza o que você vive, o que você chora, o que você lamenta, se transformará em testemunho de amor, de vida, de salvação para outros que vêm, como numa escada. Quem está lá em cima olha para trás, estende a mão àquele que está vindo mais atrás e diz: venha, meu irmão, já passei por esse degrau e subi, porque Deus me ajudou. Obviamente não foi na minha força, foi na força do Senhor, mas eu consegui, você também vai conseguir. Basta que nós nos rendamos a Deus, ao poder dele, nós admitamos que nós não temos a força em nós mesmos, né? Como ele disse aqui no versículo 7, mas Deus me enviou à frente de vocês para lhes preservar um remanescente nesta terra, para salvá-los a vida com grande livramento. Então, que coisa, né? E os irmãos se quebrantaram, se renderam, se converteram ao Senhor. Quanta coisa, quantas vidas. E é isso que Deus tem para cada um de nós. Vamos crer, vamos pegar as nossas histórias de vida, colocar nas mãos de Deus. Ele é o grande, né? Escaneador, faz a ressonância, abre tudo, vê detalhes, vê coisas que por nós mesmos nós não temos condições de entender, mas Ele entende. Ele entende e Ele trabalha. Um Deus que trabalha para todos aqueles que escolhem nele crer. Ainda que doa, porque não vai ser sem dor não. Que o próprio Jesus disse: no mundo tereis aflição, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. E nos permitirmos ser humanos, porque Jesus no Getsemane falou: ô Pai, está doendo muito. Se for possível, afasta de mim esse cálice, essa dor. O cálice, né, que ele ia tomar, que seria o cálice aqui. Ele ia morrer.
Mas, Senhor, papai, não se faça a minha vontade, mas se faça a sua vontade, que é perfeita, boa e agradável. Então doeu, ele sentiu, ele pediu socorro, ele quis voltar atrás. Como nós queremos desistir, gritamos, choramos, queremos voltar atrás. Mas sabe o que conta? É nós prosseguirmos, nós continuarmos. Ainda até que desmaiamos, mas nós vamos continuar crendo. Ainda que a nossa fé esteja lá achatada, confusa, emaranhada, mas Deus está conosco. Amém? Vamos orar? Pai querido, Pai santo, em nome de Jesus, mais uma vez neste dia, nós nos colocamos nas tuas mãos e declaramos aqui unidos que nós somos teus, ó Pai, que nós precisamos totalmente da tua direção, do teu amor, da tua presença, Pai. Só o Senhor, Pai, é capaz de nos ensinar a pegar os limões azedos, nos ensinar a fazer limonadas. E é uma limonada muito especial, só o Senhor sabe nos ensinar a fazer. Ah, Pai, nenhuma das dores que nós vivemos, que nós passamos aqui, é maior, pode se comparar à glória, à alegria da eternidade contigo. Por isso nos ensine, Deus, a te amar, nos ensine a perdoar, a estarmos libertos das mágoas, ó Pai, do desejo de vingança, Deus, porque o perdão gera liberdade. Nós não ficamos aprisionados, ó Pai, e aprendemos muito mais do teu amor, da tua bondade, da tua misericórdia. Filhos feitos à sua imagem e semelhança, para dizermos tal qual Jesus falou na cruz. Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. E nós que já experimentamos do teu poder, do teu amor, da tua misericórdia, Deus, podemos multiplicar esse amor com a tua graça, porque esse é o seu desejo, que nenhuma alma se perca, mas que todos tenham a vida eterna, tal como Jesus deixou 99 ovelhas no aprisco e foi atrás de uma, porque uma alma vale muito. Nos ajude, Deus, a continuar no seu caminho. Nos socorra, nos lapide, nos molde. Em nome de Jesus. Amém. Aleluias. Compartilhe com muitos. Deixe seu like. Se não tiver inscrito no canal, se inscreva, a fim de que essa mensagem possa chegar bem além de nós mesmos. Um beijo no seu coração. Até o próximo vídeo.